Olá, gente. Então, para começar a aula de hoje, nós vamos falar sobre dióptro plano. Nosso assunto é dióptro plano e lâmina de faces paralelas, mas nós vamos começar pelo dióptro. São as duas primeiras aulas da nossa apostila 2, se eu não me engano, módulo 17 e módulo 18. Então, tá aqui nosso assunto. Para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um dióptro. Dióptro é como a gente chama um conjunto formado por dois meios ópticos. Então, se você tem dois meios como água e ar, água e vidro, como por exemplo álcool e acetona, dois meios ópticos diferentes, e a gente tem esse conjunto formado pelos dois, nós então temos um dióptro. Mais ainda, se a superfície de separação entre os meios for uma superfície plana, então nós dizemos que esses dois meios formam um dióptro plano. Então, a superfície de separação entre dois meios ópticos é formada por um plano. Basicamente, qual é a consequência disso para nós? Vamos dar uma olhada nisso. Então, imagina o seguinte, que vocês estão observando um lápis dentro de um copo com água e você tem a impressão de que você vê esse lápis quebrado, quando na verdade esse lápis não tá. Por que isso acontece? Porque acontece o seguinte, quando você tem que observar esse objeto lápis e que ele está dentro da água, então por exemplo eu quero observar a ponta do lápis dentro da água, mas os meus olhos estão fora da água, o que precisa acontecer? O lápis precisa refletir luz de maneira que o raio de luz caminhe da água para o ar até os meus olhos. E se vocês se lembram bem, quando o meu raio de luz sai da água, vai para o ar, ele muda de velocidade e sofre o fenômeno de refração. Ele está indo do meio mais para o meio menos ainda, lembra? Do mais para o menos, afastemos, ele dá essa afastadinha aqui, ó. E o que eu enxergo são os raios refratados. Então, para eu pensar na imagem da ponta do lápis, o que eu enxergo definitivamente, eu preciso unir os raios de luz refratados. E aí, o que eu percebo? A hora que eu faço a união dos raios refratados, ó, a ponta do lápis parece estar mais próxima da superfície do que o próprio lápis. Por isso que eu tenho essa impressão de lápis quebrado. Isso acontece também quando você vai dar um mergulho na piscina, por exemplo, você chega perto da superfície da água e você olha e você pensa assim, essa piscina é rasinha, dá pé. E a hora que você pula, você afunda e a piscina ainda mais profunda do que o que você imaginava. Ou quando você olha para um laguinho, você vê peixes ali e aí você pensa, nossa, esse peixe está pertinho da superfície, eu consigo pegar com a mão. E aí você enfia a mão dentro da água, mas você só pega água, você não pega peixe, porque o peixe estava mais profundo do que o que parecia. Essa ilusão de óptica acontece por conta do fenômeno de refração e por conta do conjunto ar e água formar o que a gente chama de dióptro plano. Mais ainda, dá pra gente dar uma mensurada nessa situação. Uma mensurada de que jeito? Eu posso relacionar o índice de refração de onde o meu observador está e a profundidade aparente do objeto observado, ou seja, a profundidade da imagem, com o índice de refração de onde o objeto definitivamente está e a profundidade real de onde esse objeto está. E essa relação ela é dada por uma regrinha de 3, uma proporção direta. Basicamente assim, ó. A gente diz que N sobre P é igual a N' sobre P', onde o meu N é o índice de refração de onde o objeto está e o meu P é a profundidade real desse objeto. Meu N, aliás, o meu P' é a profundidade aparente. E o meu P' meu N', é o índice de refração de onde o observador está. Então, N e P, tudo que não tem linha tem a ver com o objeto, tudo que tem linha tem a ver com imagem. Então, eu vou usar sempre essa expressão. N sobre P é igual a N' sobre P'. Qual vai ser a nossa dificuldade? Interpretar quem é N, quem é P, quem é N', quem é P'. Para isso, nós vamos fazer um exemplo. Um exemplo que a gente vai fazer é o primeiro exercício do módulo 18, está na página 169, exercício 1. O texto desse exercício diz assim pra gente, ó.
Observe a figura fora de escala a seguir. Um marinheiro observa verticalmente o fundo do rio pela proa do navio. A distância entre os seus olhos e a superfície da água é de 15 metros. Os índices de refração absolutos do ar e da água são 1 e 1,33 respectivamente. A profundidade real do rio é de 10 metros. Qual é o valor da profundidade aparente que o marinheiro observará? Está fazendo o exercício 1. Observador e objeto, profundidade aparente e profundidade real. A gente vai se lembrar assim, ó, tudo que tiver a ver com imagem, ou seja, observador e aparente, leva uma linha. Então, índice de refração de onde o observador está, N'. Profundidade aparente, P'. O nosso objeto é o fundo do oceano. Fundo do oceano é água. Então, índice de refração de onde o objeto está é 1,33. Índice de refração de onde o meu observador está, que é o meu marinheiro, é 1, porque o marinheiro está no ar. Certo? P é a profundidade real desse oceano, ela vale 10 metros. E a profundidade aparente é o que o exercício me perguntou. De acordo com a equação do dióptro plano que a gente acabou de ver, a gente pode relacionar a razão N sobre P com a razão N sobre P'. E aí, aliás, N', P', perdão. E aí, o que a gente pode fazer agora é só substituir. Então, ó, a gente sabe que o nosso N vale 1,33, o nosso P vale 10. Nosso N' vale 1 e o nosso P' é o que a gente quer saber. Para resolver isso, o que a gente faz? A gente multiplica em cruz. Quando a gente multiplicar em cruz, a gente vai ficar com a seguinte coisa. 1,33 vezes o P' é igual a 1 vezes 10, que é 10. Então, o meu P' vai ser 10 dividido por 1,33. Isso aqui vai dar aproximadamente 7,5 metros, que, se eu não me engano, é a alternativa A. Espero que tenha ficado claro, viu, gente?